todos nós. Que Jesus nos inspire, nos entendimentos das lições desta manhã e que elas possam vir nos fortalecer diante ainda das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, para a gente possa melhorar diante de tanta informação que nós estamos tendo. Agradecemos a casa que nos dá essa oportunidade desse abençoado aprendizado. E hoje, dando sequência nos estudos do livro Os Mensageiros, nós vamos estudar a lição 19, o sopro. Mas antes da gente entrar na lição, é bom a gente lembrar que os personagens principais dessa lição continua aquele trio que saiu nessa expedição a serviço, a trabalho aqui na Terra, que é o Aniceto, um orientador, um guia espiritual deles, o Vicente e o André Luiz, que são aprendizes e trabalhadores já, que os dois foram médicos aqui na Terra, eles se afinam bem nesse trabalho. E o Alfredo, que é o chefe desse posto de socorro, e a Ismália. Mas vamos voltar, recapitular algumas lições atrás. Na lição 14, do capítulo 14, foi os preparativos para essa viagem. Na lição 15, foi propriamente dito a viagem, que eles vinham a serviço aqui na Terra, até porque era uma necessidade que estava tendo a Segunda Guerra Mundial. Mas esse posto de socorro era um descanso para eles continuar a viagem. E nós estamos já na lição 19, e eles estão no posto de socorro ainda. E eles só vão continuar a viagem lá no capítulo 33. Olha só. Então a gente se pergunta, será que eles estão perdendo tempo aí? É o que a lição bem esclarece para nós hoje, imaginemos se nós fôssemos fazer uma viagem aqui na Terra, longe de uma estrada difícil, cansativa. E no meio a gente precisaria pernoitar, descansar uma noite. E nessa casa de repouso, nesse hotel, nessa pousada, a gente encontra ali pessoas queridas, amigáveis, que quer muito a presença da gente, e segura a gente ali. E ali nessa viagem, ao invés de pernoitar, a gente fica mais, pela amizade que se cria ali, e a gente aprende muito ali. Eles instruem tudo o que eles fazem nessa pousada, nessa casa, nos ensina o trabalho deles, e que essa viagem nossa, seja passeio a serviço, vai enriquecer muito mais nessa pousada. É o que está acontecendo nessa viagem, porque eles estão ainda nessa casa, nesse posto de repouso. E então, nessa lição de hoje, propriamente dito, nós vamos entender o que é o sopro. É mais um aprendizado para nós. E olha, Aniceto, assim, num tom talvez um pouco preocupado, ele diz assim: já tivemos bastante informação do que está acontecendo na Terra, então a necessidade de nós partirmos a serviço. Então, Aniceto estava, não sei se a palavra certa é preocupado, mas sabendo do objetivo que eles tinham aqui na Terra. Mas Alfredo, esse chefe desse posto de socorro, ele muito amável, amigavelmente, ele diz assim: olha, em virtude dessa tormenta que está tendo, dessa tempestade magnética que está acontecendo na Terra, eu aconselho vocês ficarem mais algumas horas e partir amanhã de manhã. E ainda diz: poderão utilizar o nosso carro, e ainda forneço um condutor apropriado para isso. E que esse carro vai levar vocês até numa estrada onde esse carro consiga chegar, porque daí para frente vocês terão que ir a pé. Isso aí, esse carinho, dessa prestatividade dele, vai fazer com a viagem, eles vão ganhar muito tempo nisso, porque se eles fossem sem essa condução, isso vai trazer uma segurança para eles no prosseguimento dessa viagem. Mas quando o Alfredo fala desse carro, André Luiz fala: carro? Motorista? Ele se pergunta, E ele lembra lá no plano espiritual dos samaritanos que usavam os carros tração animal, que ainda nós utilizamos até hoje aqui para socorrer aqueles mais necessitados dos planos inferiores. E André Luiz ainda fica sabendo de uma parte, eu acho extremamente importante para nós, que aqui nas zonas da Terra
existe muito mais que possamos imaginar, numerosos meios de transporte com base nesse efeito eletromagnetismo. A gente não entende muito bem o que é isso ainda. Eletromagnetismo podia somar eletricidade com magnetismo. Mas no capítulo 15, a viagem, é interessante a gente lembrar o que ele fala desse eletromagnetismo. Ele diz assim que o homem aqui na Terra, ele tem noticiários reduzido quanto à casa que nós vivemos aqui, que é a Terra. E que há, nesses mundos grosseiros nossos, integrando junto mundos sutis, que nós não conseguimos enxergar e muito menos assimilar. Então ele fala assim, olha, ele nos ensina assim, a eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam agora a descortinar os nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais invisíveis que nós não conseguimos ainda vislumbrar. Mas ainda é cedo para cogitarmos o êxito completo. Nós não estamos preparados, né? Somente o homem de sentidos espirituais mais desenvolvido é possível revelar alguns pormenores desses sistemas, desses mundos invisíveis, né? Dessas paisagens aos nossos olhos materiais. A maioria das criaturas ligadas aqui na Terra não entende essas verdades, senão após perderem os laços físicos. É o que está acontecendo com André Luiz. Isso, se não chega até nós, é porque ainda não tem proveito e nós não temos capacidade de assimilar. Não que seja proibido, porque olha como ele termina dizendo, é da lei, que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Se não há proveito para nós, com certeza Deus ainda nos revela, isso vai vir aos poucos. E continuando, o Aniceto, quando ele fala de ir embora logo, novamente ele volta a reforçar isso, olha, entretanto temos serviço urgente nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo, ou seja, precisam vir e colocar a mão na massa, fazer o trabalho, né? Mais uma vez, Alfredo bondosamente e carinhosamente disse, isso é muito profundo que ele fala para nós, olha, há sempre o que fazeres em toda parte, seja onde nós estivermos, podemos utilizar o nosso tempo muito bem. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Nossos amigos podem colaborar conosco ainda hoje. Se eles ficarem, tem mais aprendizado. Nas atividades de assistência, acompanhar-nos-iam, por exemplo, nos trabalhos da prece. Há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Isso serve para nós, que em qualquer lugar que nós estejamos, se a gente for fazer uma viagem a passeio, podemos trabalhar, porque nós estamos fazendo nova amizade aí, uma conversa, uma instrução que a gente passa, instrução que a gente recebe nessas novas amizades, isso é um trabalho que nós estamos fazendo nesse passeio. Chico Xavier, certa vez, não foi convidado a ir na praia, e ele lá na praia não escreve um livro, lá com os companheiros? Então, em qualquer lugar, podemos ser úteis. Chico Xavier nos deu esse exemplo, né? E Aniceto concorda, ele diz assim, olha, excelente sugestão. Agora entra Ismalha e diz assim, não devemos demorar, estamos quase na hora, né? Ismalha vem na disciplina do horário do serviço a ser feito, né? É preciso, continua Alfredo, olha, é preciso prevenir duas trabalhadoras, Olívia e Madalena, nas providências que se fazem imperiosas para esta noite, nesse novo trabalho de aprendizado. E agora nós vamos começar a entrar no que quer dizer esse sopro, né? Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. O que seria esse técnico do sopro, né?
Temos irmãos em estado gravíssimos, tomado de impressões físicas mais fortes. E André Luiz logo, né, o que ele fala? Que seria esses técnicos do sopro, né? E Alfredo atenciosamente então traz a explicação. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos muito a tomar posse desses tesouros que estão às nossas mãos. Comumente vimos por lá nos perdendo tempo com a fantasia e as ilusões que nós vivemos aqui. Acreditando em futilidades e alimentando desconfianças. Porque ainda nós somos muito desconfiados, né? Quem pudesse comparecer entre as formas terrestres toda a extensão desse assunto, poderia criar no mundo as mais eficientes processos soproterápicos. Seria uma terapia do sopro. Seria o uso, a manipulação desse bendito remédio que é o sopro. Então, nós temos essa riqueza. E aí nós lembramos de Emmanuel que ele diz assim que a maioria de nós somos filhos pródigos. Nós desperdiçamos esses tesouros através dessas futilidades nossas. E esse empecilho ainda da nossa desconfiança, né? E ele continua dizendo, agora Vicente faz uma pergunta interessante aqui, que Alfredo continua dando melhores explicações ainda. Ele diz assim, mas semelhante a esse patrimônio, esse recurso abençoado, está à disposição a qualquer um de nós encarnado aqui? Ele pergunta, se qualquer um de nós podemos utilizar essa técnica do sopro. Olha o que Alfredo responde. Alfredo aqui, ele faz um comparativo com o passe magnético, com esse sopro. Ele diz assim, como o passe magnético, que pode ser executado pelo maior número de pessoas que nós vemos aqui na Terra, como benefícios apreciáveis. Também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas com vantagens maravilhosas, prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que em qualquer tempo e ocasião, o esforço individual é imprescindível. Ou seja, né, depende de nós, da nossa vontade. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Então, quando ele fala desse esforço individual, o que a gente pode ter a certeza? Que nada cai do céu de graça para ninguém. Tudo vem através do nosso esforço, do nosso desejo e da nossa boa vontade. Quando a gente vê alguma pessoa fazendo bem um trabalho, muitas vezes a gente diz assim, ele tem facilidade para isso, ou trocar um instrumento, mas não tem nada de facilidade, é habilidade, é diferente. A pessoa se habilitou àquilo, ele treinou, ele se dedicou para fazer bem, é diferente, não é facilidade. Porque se fosse facilidade, ele está dizendo aqui que é através do esforço e do trabalho sério. E ele continua dizendo, olha, nossos técnicos do assunto, ou seja, desse sopro, não se formaram de pronto, não foi num toque de mágica que se fizeram pronto aí, olha. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiência a preço muito alto. Em tudo há uma ciência de começar. Então, é o esforço. Ele diz assim que não foi de pronto, que precisou um trabalho muito grande. No livro dos médiuns, bem no início, Kardec diz assim, olha, se o livro do médium fosse uma cartilha, passo a passo, para a gente se formar médiuns, seria só um folheto, passo a passo. E ele é um livro extenso e que fica muitas vezes martelando as mesmas lições aí. Por quê? Porque não é de uma hora para outra. Existe mudança de hábito, de comportamento,
de melhora íntima de cada um de nós. Então não é de pronto, é sobre um esforço renovativo de cada um de nós, né? E ele continua: são servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram, que conseguiram pelo trabalho e pelo esforço. Ganham remunerações grandes e gozam enorme acatamento, mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. E a gente vê aqui que ele faz a necessidade desse equilíbrio, da higiene do corpo, mas a higiene mental, a higiene espiritual, um equilíbrio. E isso nós temos informações aqui. Quem é passista ou médium passista tem essas informações, já temos essas informações da necessidade de estarmos se policiando, principalmente naquele dia. O certo seria todo dia, mas naquele dia o que a gente tem que fazer? O nosso alimento ser mais equilibrado, mais leve no dia dos passes, procurar ter bons pensamentos, há um equilíbrio para que a gente possa ser ferramenta mais afinada diante desse intermédio que nós somos, né, nessa transfusão de energia. Então a gente entende que quando a gente levanta, que é dia assim de trabalho aqui de passes, a gente deveria estar mais atento em pensamentos, reconhecendo que desde cedo já tem uma equipe espiritual trabalhando aqui. E que a gente já devia se ligar em pensamento e saber e valorizar todo o trabalho que é feito aqui. Porque a gente vê a dificuldade que eles descerem de um plano espiritual e vir aqui trabalhar a nosso próprio benefício. Então, que a gente, essas lições fazem que a gente esteja mais ligado desde cedo, né? Com esses espíritos que já estão aqui trabalhando no trabalho dos passes, para que a gente possa ser uma ferramenta mais afinada. E continua Alfredo explicando, né? André Luiz parece que necessitava demais. Ele diz assim: nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio e a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal e a meta reta, interessada em o quê? Em auxiliar alguém, de ser útil, de zelar por alguém. Jesus nos disse que muitas vezes não é o que entra pela boca do homem, mas é o que sai. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Através dele, pode transmitir também na crosta, aqui na terra, a saúde, o conforto e a vida. Então, nós podemos utilizá-lo, depende de nós. Né? E como Vicente e eu, né, André Luiz falando, ficamos perplexos. Imagina, né, que Alfredo vê ali os dois de boca aberta, ouvindo tudo isso, né, como notícias interessantes. Alfredo jamais ia parar de falar, e ele continua falando. Isso não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere a isso. Nunca pensaram no vento, no sopro do Criador da natureza? Será que Jesus se utilizou do sopro? Utilizou, olha, e está no Evangelho de João, no capítulo 20, quando da ressurreição de Jesus. Olha o que ele diz aqui, que quando Jesus ressuscitou, quem que foi lá primeiro, logo cedo? Maria Madalena, que foi lá, veio logo cedo, primeiro que todos. Interessante isso, né? É a que menos teve convívio com Jesus, mas tinha dentro de si o reconhecimento de quanto Jesus é importante nas nossas vidas. Então a gente vê que a qualidade supera muitas vezes a quantidade. E no capítulo 19, Madalena viu
Jesus. E ela foi e falou para eles. Simão Pedro e outro vieram, mas já não viram. Mas logo naquele dia à tarde, Jesus aparece na casa para os discípulos. Era a situação mais difícil que os discípulos estavam tendo, porque eles estavam inseguros, eles estavam trancados numa casa com medo dos judeus. Imagina a situação deles, sem o mestre, o que fazer agora? Mas Jesus aparece. Jesus aparece entre eles e diz assim, no item 19, a paz seja convosco. E carinhosamente, ele apresenta as mãos para certificar para eles, para ter a certeza de que ele era o Cristo, era Jesus, para que não tivessem dúvidas aí. E no item 21 ele continua dizendo, olha, a paz seja convosco. Novamente ele diz isso aí para os discípulos. Agora olha o item 22, o que o João narra. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se nessa hora, acredito assim pela passagem do Evangelho, era a hora mais difícil dos apóstolos, dos discípulos aí. Jesus aparece naquela situação que eles estavam e dá essa injeção de bom ânimo, da certeza que ele estava junto ali, através desse sopro curativo, energético, que fortaleceu a todos eles para dar prosseguimento na implantação do cristianismo aqui na Terra. Então Jesus, nessa hora mais difícil, ele consegue aí dar essa injeção de bom ânimo através da vinda, desejar boa paz e através desse sopro curativo e que regenerou e com certeza fortaleceu a todos eles, né, que estavam ali. É um belo exemplo para a gente entender sobre esse sopro. Mas André Luiz, como ele já tinha essa responsabilidade de trazer essas lições aqui para a Terra, eu acho que ele ficava assim, muito preocupado em certificar do que estava mandando. Mas, assim, no meio confidencial, ele busca também com quem? Com Aniceto, as instruções para que ele assim se fechasse com chave de ouro isso aí. E Aniceto então disse assim para André Luiz, esquecem-se vocês de que a própria Bíblia traz os primórdios do homem desde há muito tempo, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando o fôlego da vida, né, que é Deus. Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, é preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, que somos todos nós, mas de boa vontade, todo sopro com intenção deve aliviar ou curar relativamente significações entre criaturas, porque todos nós somos herdeiros do divino poder. Todos nós. Por que Jesus disse, né? Vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. Então, o Aniceto vem fechar, né, para André a importância dessa ferramenta que nós podemos utilizar aqui na Terra e o tanto que é bom e o tanto que faz bem. E ele continua dizendo, aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade, não existe privilégio, né? Você por perto passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Temos ali grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se voltam a essa modalidade de cooperação, de ajuda mútua, né? Aí sim, todos vamos crescer. No plano carnal, né, aqui entre nós, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. O que ele vem nos dizer aqui? Quando ele fala da intenção, né? No Evangelho nos diz que a intenção muitas vezes é acima dos nossos atos. Ou às vezes, lá no Evangelho,
quando fala do escândalo, mesmo a gente não praticando o ato, mas tendo essa intenção, a justiça divina vai nos cobrar isso aí. Ou seja, muitas vezes a gente fala, olha, eu gostaria de fazer aquilo, gostaria de fazer isso, né? Mas não fazemos por quê? Pela nossa vaidade de não passar pelo vexame perante os outros, perante a sociedade. Mas a intenção foi de fazer, a justiça divina vai nos cobrar isso, a nossa consciência, né? E essa intenção de fazer o bem é acima de tudo dos nossos atos, né? Porque o que vale a intenção do que nós estamos fazendo no auxílio aos outros e, consequentemente, para nós mesmos. André Luiz queria mais, mas aí chega Alfredo e interrompe isso aí. Por quê? Porque tem mais trabalho, mais aprendizado. Então, o tempo tem que ser bem aproveitado. Poderia ficar mais, mas tem mais coisa para aprender. E ele diz assim, é necessário interromper a lição, atendendo deveres diferentes. Então, tem muito mais aprendizado pela frente. É interessante essas lições, né? Que desse capítulo, do 14 ao 33, eles estão ali ainda em aprendizado. E quantas lições que eles trouxeram só nesse posto de repouso para nós. E essa foi mais uma, né, que a gente passa a entender desse sopro terapêutico, e o quanto nos faz bem, a exemplo do próprio Jesus, na situação que estavam os discípulos, que ele deu essa carga, essa injeção de bom ânimo, e com certeza daí para frente, ele, não só pelo sofro, mas com certeza ele estaria junto todo o tempo, como ele disse para todos nós, né? Nunca vos deixarei órfãos, estarei convosco até o final dos tempos. Então que a gente possa refletir e sempre ter essa boa intenção no que nós estamos fazendo, em auxílio aos outros e propriamente para nós. Muita paz e muito obrigado.